Sejam muito bem-vindos, ouvintes do Cientista Podcast. Chegamos a um novo quadro que a gente vai iniciar hoje, falando sobre as notícias da semana da Nature, notícias científicas. Iniciando, conversando então um pouco, eu, Diego, e o meu grande colega Antônio, falando sobre a questão das doses de reforço da vacina da Covid, que é uma discussão que está ficando bem alta. E a primeira notícia que a gente tem para falar sobre isso é em relação ao tempo de imunidade que as vacinas acabam gerando, né? Os níveis de anticorpos neutralizantes gerados por essas vacinas, que são, né, a tropa de choque do nosso sistema imunológico, eles normalmente aumentam após a vacinação, mas eles diminuem rapidamente meses depois que ocorre essa aplicação. Entretanto, as reservas de células B, que são as células de memória, ou seja, as células que vão guardar o conteúdo, as informações para produzir esses anticorpos, e as células T, que são as células que têm a capacidade de matar as células infectadas pelos vírus, vão permanecer por aí, por muito tempo. Então, por quanto tempo e com qual eficácia vai permanecer, ainda é uma dúvida que os cientistas têm, mas eles têm noção que por mais que diminua a questão dos anticorpos nos primeiros meses, as células elas ainda estão aí e só elas já são capazes de proteger contra a doença grave. Tá certo. Outra notícia que a gente tem também é a respeito das drogas anti-malária, né? E, e essa notícia da Nature, ela nos fala um pouquinho sobre a parte da África, né? Onde 90% de todos os casos de malária no mundo acontecem na África. E justamente o que reporta essa notícia é que os medicamentos, as drogas que são usadas contra a malária, acabam que estão sendo ineficazes, porque esse parasita já tem mecanismos de virulência para combater esses medicamentos, né? Então a malária está se tornando ou melhor, o parasita da malária está se tornando resistente a medicamentos como o artemisinin, se não me engano, é um nome assim, que é um medicamento utilizado hoje em dia para o tratamento desse parasita. Então, se a gente prospectar também, né, o que acontece aqui no Brasil, onde algumas pessoas usam hidroxicloroquina, que são drogas para malária, para Covid-19. Isso também pode predispor o parasita da malária a se desenvolver de uma forma mais resistente aqui no Brasil, né? Já que essas drogas contra a malária estão sendo usadas de forma indiscriminada e, enfim, não tem eficácia comprovada, né? E poder gerar outras formas da malária conseguir voltar a ficar mais em alta e acabar atacando mais pessoas. Sim, Mas a cloroquina, ela acaba que ela é um problema mundial, ela é um problema. o O problema é uso só. indevido da, Sim. o uso indevido da cloroquina acaba sendo um problema mundial, né? Não é só, não é só no Não, Brasil o sim, problema sim, que tem. sim, de fato, mas trazendo para nossa sociedade, digamos, né? Sim, sim. Porque o que aconteceu na África é que foi confirmado, né? Os pesquisadores desse estudo fizeram a genotipagem por sequenciamento e eles identificaram de fato novas cepas, né? Com mutações nesses genes de virulência que são ligados à resistência a esses medicamentos. Então é algo bem perigoso, né? Porque se as pessoas elas usam o medicamento sem ter a prescrição médica e sem ter a necessidade de usar, né? Além de todos os problemas que a gente sabe que causa, cirrose, problemas hepáticos, pode também levar à resistência de parasitas, né? Como é o caso do que a gente está falando agora. É mais um tipo de resistência que a gente pode gerar, além da resistência a antibióticos, que sendo aí a Uhum. criação de bactérias resistentes, que já é uma coisa que já vem de alta As de outros superbactérias, anos. né, que falam. E com a pandemia acabou estourando, porque muita gente começou a utilizar antibióticos de forma inadequada, a astro, a azitromicina, entre outros, e isso aí acaba sendo uma bola de neve que a gente vai ter que enfrentar um dia. E como é que a gente vai enfrentar se a gente não consegue mais produzir antibiótico e as bactérias estão cada vez mais resistentes? Uma dessas possibilidades é buscar formas naturais, buscar compostos naturais para conseguir. No caso da cloroquina, né, na criação da resistência, a gente tem, por exemplo, que ela vai inibir uma enzima e vai dificultar a atuação dessa enzima. Então, o
próprio parasita consegue identificar que aquela enzima está sendo bloqueada e começa a modificar a parte dessa enzima para que o fármaco não consiga se encaixar ali e bloquear a atuação. Então, acaba sendo que o parasita ele é muito inteligente nesse sentido e ele consegue contornar esse mecanismo de bloqueio da enzima que Eu causa. sempre pensei que é muito curioso isso, né, da gente pensar como que esses mecanismos de virulência eles surgem, assim, porque digamos que a bactéria ela não tem consciência, né, mas de alguma forma na natureza ela consegue entender aquilo que está acontecendo no ambiente, né, tipo, consegue por meio de mensagens químicas, sei lá, de sinais, enfim, e É consegue bem, compreender o que está acontecendo no ambiente e se adaptar a isso, né, tipo, a eu nível acredito que seja genético. bem isso que tu falou, porque tudo é uma questão enzimática de substrato e produto. Uhum, Aí tu vê o produto que está crescendo muito e tu não consegue transformar em substrato. Então, essa resposta de um exagero de um produto que não é transformado num substrato pode gerar outra resposta que o parasita consegue identificar. Não, é essa enzima que está com defeito, então eu tenho que modificar ela. uhum. Então, aí o próprio genoma do parasita ele tem mecanismos para Na criar verdade mutações. não é um processo rápido também, né? Acho que Ah, não, não, não. é um Isso daí, processo que leva tempo, a própria evolução dos organismos leva a isso, eu acredito, né? sim, esses micro-organismos eles acabam se multiplicando e dividindo o seu genoma de uma maneira muito mais rápida do que a nossa. Por isso que as mutações elas ficam muito mais evidentes. Uma Sim. bactéria, ela se multiplica bilhões de vezes, então o seu genoma está sempre se dividindo, sabe? Então é uma coisa que. E a bactéria tem vários mecanismos evolutivos de transferência horizontal de genes, né? Como os plasmídeos, por exemplo. Então as bactérias Exatamente. ela têm as capacidades de transferir o seu material genético para outras bactérias por meio desses DNA circulares. E tem até, se a gente procurar as fotos, né? Tipo, se forma justamente uma ponte entre as duas bactérias, né? Um canal. Agora eu não É lembro a famosa especificamente o pili. nome. Oi? A pili. Não sei se é isso. Mas é um canal que se forma entre as bactérias para troca de material genético, né? Para conferir variabilidade genética. E isso é justamente a seleção natural, né? A seleção natural fala que as mutações, né, que são favoráveis, elas tendem a ser conservadas, né? E os genes A que são natureza, favoráveis, eles tendem a ser ela, conservados entre as espécies. a natureza, ela prioriza a variedade. Uhum. Então, quanto mais diverso, quanto mais mistura diferente, ela prioriza manter a evolução. Agora, uma notícia muito boa para as crianças de 5 a 11 anos. A farmacêutica Pfizer, a produtora, desenvolvedora da vacina da Pfizer-BioNTech, afirmou que a sua vacina ela gera uma resposta robusta de anticorpos em crianças de 5 a 11 anos. Os dados do ensaio da fase 2 e 3, que ainda não foram publicados ou revisados, mostram que os efeitos colaterais são comparáveis aos mesmos efeitos gerados em adultos e jovens, né? Uma das grandes dúvidas que se tinha era quanto à eficácia da vacina para esses grupos, né? Ainda não se tinham feito os testes clínicos propriamente. Mas agora se mostra segura, né? Como se já se esperava que seria. E aí facilita bastante para a população mais jovem Uhum, que está voltando para as aulas agora nesse com momento, certeza. que foi uma das primeiras, um dos primeiros pessoais que acabaram, um dos primeiros pessoais, as primeiras pessoas a voltar a ter mais contato, que foi o pessoal da educação infantil e da Sim. educação fundamental, e que vão poder ser imunizados agora. Então, os Cabe pontos são agora dados. também fazer uma forte campanha de vacinação, né? Porque pelo que eu tava vendo, quando, por exemplo, em São Paulo a vacinação abriu pro pessoal de 17 anos, a aderência estava sendo bem baixa, assim, né? O pessoal não tava indo muito. Então, É, são essa necessárias questão da campanhas para dialogar com o pessoal mais jovem sobre o papo da vacina. principalmente da importância, e não só da importância da vacina, mas da importância da cobertura vacinal, conseguir fazer com que as pessoas entendam que as coisas só vão voltar ao normal num futuro que as pessoas estejam totalmente vacinadas com as duas doses Uhum. e que mais de 80% da população esteja vacinada. Então, já tem os idosos do grupo de risco tomando a terceira dose, Sim. mas a gente precisa aumentar a quantidade Mas de acho pessoas. que o pessoal que tomou a terceira dose só a Coronavac, né? As outras vacinas não tem terceira dose.
de Não reforço. tem terceira dose pra ainda? Não, acho que não. É só a Coronavac, porque a eficácia dela é um pouco mais baixa. E aí se tem uma terceira dose de reforço, mas as outras vacinas continuam sendo 2 doses, eu acho. É, se bem que a dose de reforço agora vai ser anual, que nem a vacina da gripe, né? Não sei ainda se já tá certo que vai ser anual, mas Não, provavelmente sim, porque a tendência é que a Covid se torne uma doença endêmica da mesma forma que a gripe, né? porque tu vai pensar quantas doses de reforço a gente já tomou da vacina da gripe, né? Eu já tomei 6. Ah, eu não sei, cara. Várias, né? Desde que eu comecei a tomar vacina da gripe, eu já tomei 6 vacinas da gripe. Então, vai ser uma realidade daqui a alguns anos, com 90% de chance de ser. Uhum. Mas eu vi uma notícia, né, não nessa semana, mas que já conseguiram produzir uma vacina, já estão testando uma vacina da gripe junto com a vacina da Covid. Sim, sim, Né? sim. Fazer as Com duas esse, vacinas juntas é uma ideia interessante, sim. com esse advento da vacina de RNA funcionando, né, conseguindo ser utilizada de uma maneira com bastante eficácia, isso tudo vai ficar muito mais fácil, né? Principalmente a produção, a resposta a epidemias vai ficar mais fácil e com o desenvolvimento vai acabar ficando melhor ainda. Então, para a gente finalizar o nosso giro científico semanal das notícias da Nature, Novo nome. um novo nome, né, que a gente mudou no meio do caminho, a gente vai falar sobre um novo fato encontrado sobre a origem do SARS-CoV-2, o vírus da Covid-19, que cientistas encontraram 3 vírus em morcegos no Laos, que eu não tenho ideia de onde é que é, acredito que seja na Laos. China. Acredito que seja na China, mas encontraram um vírus muito semelhante ao vírus que causa a Covid-19, mais semelhante do que qualquer outro tipo de vírus que já foi encontrado. E essa descoberta, eles disseram que acaba deixando entendido que existem vários coronavírus entre os morcegos com capacidade de infectar pessoas. Uhum. E essas amostras, elas foram retiradas de morcego ferradura, né, em cavernas no norte de Laos. Onde é que fica Laos? Na verdade eu estava olhando aqui também, cerca de 95% de homologia os genomas, né? Então são de fato bem parecidos. Mas o que eu ia perguntar é, tu sabe direito qual foi a origem do SARS-CoV? Pra mim não é claro até hoje, na verdade, como que aconteceu. Não, porque ninguém Cada um fala afirma com uma coisa, certeza. né? Ninguém afirma com certeza, né? Uhum. Cada Não tem um como acaba saber, de... na verdade, né? Não tem como saber com certeza, porque existem mais de uma possibilidade do que pode ter acontecido, né? E é um genoma que que acaba se modificando muito, né, no meio do caminho. Sim, sim. Então, e são vírus que, se tu pega 2 variedades de coronavírus dentro do teu corpo, tu acaba gerando um terceiro vírus, né? Esse vírus ele tem capacidade de fazer uma recombinação homóloga e gerar outro vírus. Então, são vírus que se modificam muito. Mas pelas coisas que eu entendi, são duas as possibilidades, que é a transmissão direta do morcego e a transmissão do morcego pro pangolim e do pangolim para humano. Uhum. Eu acredito que com essa evidência, eu acredito que seja mais provável que tenha sido direto do morcego, né? Porque eles acabaram de encontrar um SARS-CoV-2, eles acabaram de encontrar um coronavírus muito semelhante ao SARS-CoV-2, Uhum. o coronavírus mais semelhante ao SARS-CoV-2 em um morcego, né? Em Laos, que é um país perto da China. Uhum. Mas não me surpreenderia se voltasse a acontecer uma pandemia por outro coronavírus, né? Porque antes do SARS-CoV-2 a gente já tinha o exemplo do MERS-CoV e do SARS-CoV, né? Uhum. Que foi É, mais e, no fi- e início dos fi- anos e 2000 ali. fica a questão, será que o coronavírus que originou a pandemia é o mesmo que voltou Uhum. para esse morcego, ou o que está nesse morcego é outro coronavírus que, se- que evoluiu, que se modificou e já está próximo de infectar humanos de novo? Mas talvez não dá pra acertar também com 100%, sim, se tipo essas outras variantes elas são tão virulentas quanto o SARS-CoV-2 ou se elas têm a capacidade de gerar infecção em humanos, né? Isso não se sabe ainda. Né? Eles dizem que ele tem potencial para infectar outras pessoas, né? Sim. Eles dizem que essa descoberta ela deixa entendido que existem vários coronavírus com potencial de infectar pessoas. E isso é bem interessante porque os coronavírus, né, isso a gente pode observar nessa pandemia principalmente, que eles têm um grau de convexidade muito grande. O que isso quer dizer?
diferentes coronavírus, de diferentes variantes, de diferentes locais do planeta, eles acabam tendo mutações, eles acabam evoluindo para a mesma direção, tendo as mesmas resistências, por mais que eles não tenham contato. Então, tu tem a possibilidade de ter vírus, de ter variantes do mesmo vírus totalmente diferentes, mas que acabem sendo resistentes às mesmas drogas, acabam gerando resistências mais fáceis. Então é isso, pessoal. Chegamos aqui às notícias da semana, mais relacionados à ciência aplicada e biotecnologia, principalmente as que estão mais em alta por causa da pandemia. Não esqueçam de seguir as nossas redes sociais, que é @cientistapodcast, e acompanhar por outras plataformas de streaming, tanto o Spotify quanto o Deezer, também a gente posta no YouTube. Então fiquem por dentro. Nas próximas semanas já tem novas entrevistas do podcast, falar sobre diferentes teses e diferentes temas. Então é isso. Até mais. Até mais. Tchau, tchau.